Começa agora o podcast A Liga. Notícias, curiosidades, entrevistas, opinião e tudo o que você precisa saber sobre os principais esportes do mundo. Apresentação: Thiago Bavaresco e João Reman. A National Basketball Association é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte. Com 30 franquias, também é considerada a principal liga de basquete do mundo. O episódio de hoje é sobre a NBA. A Liga, o seu podcast de esporte. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Liga. Hoje para falar de bola laranja nas quadras, NBA, João. Isso aí, a NBA, vamos falar sobre o basquete. Um olá a todos para quem curte, então fique atento e nos ouça. A Liga. A NBA ela é composta de 30 franquias, 29 dos Estados Unidos e uma do Canadá. Essas franquias são divididas em conferências e divisões. São duas conferências dividindo os times, a Western Conference, que é a Oeste, e a Eastern Conference, que é a Leste. Cada conferência possui 15 times. Dentro de cada conferência existem as divisões, onde temos as grandes rivalidades regionais. Como a gente já fez um episódio da NFL explicando todo o sistema e como funciona, a gente está fazendo da NBA. Lá no episódio da NFL, para deixar claro aqui, a gente deu uma palhinha de cada time. O seguinte, a gente tem a história de clube, a gente está fazendo sobre times da NBA, então se você quer saber de clubes, peça pra gente no Instagram ou no Facebook que a gente faz do time da NBA que você quiser. Aqui a gente vai falar do sistema da NBA, como é que funciona então. Durante a temporada regular da NBA, cada time disputa 82 partidas, então o calendário é longo, sendo 41 em casa e 41 fora de casa. A modelagem da tabela é complexa, a gente vai tentar resumir aqui o seguinte. São 2 jogos contra todas as franquias de outra conferência, ou seja, são 2 vezes 15, né, totalizando 30 jogos aí. 4 jogos contra 6 franquias da mesma conferência, mas de outra divisão. Então são 4 vezes 6, 24 jogos. 4 jogos contra cada franquia da sua divisão, ou seja, 4 vezes 4, né? São 4 times por cada divisão, mais 16 jogos aí. E 3 jogos contra 4 franquias da mesma conferência, mas de outras divisões. Então são 3 vezes 4, 12 jogos, totalizando então 82 jogos, 82 partidas. Isso aí, depois dessa grande maratona de jogos, a classificação é determinada pelo percentual de vitórias dos times de cada conferência, tanto da leste quanto da oeste. Em caso de empate entre os times, existem critérios de desempates. Por exemplo, 51 vitórias e 31 derrotas são 82 jogos. Então a porcentagem de vitórias é feita com a seguinte conta: 51 dividido por 82, que é então o total de partidas. Então a porcentagem de vitórias seria de 0,621. Determinada a classificação, 8 times de cada conferência avançam para os playoffs. Os confrontos são em formato de chaves, onde o 19º colocado enfrenta o 8º, e assim sucessivamente. Assim a gente está bem acostumado a esse sistema, né? Esse sistema aí. Só a única coisa diferente que a gente vê na NBA é porque é muitos jogos mesmo, né? Então eles tiveram que esquematizar um negócio diferente aí para definir o critério de desempate, né? Porque não é por saldo de gol, não é por saldo de ponto, né? Não tem como fazer isso, então eles fizeram por porcentagem mesmo. Cada disputa ela é realizada em série de 7 jogos, se necessário. Quem vencer 4 avança para a próxima fase, né? Isso nos playoffs, né? Então não é um jogo fora, um jogo em casa, são 7. É melhor de 7, então se o time que primeiro vencer 4 partidas avança para a próxima fase. Ao final dos playoffs de cada conferência teremos os campeões do leste e do oeste. Estes campeões se enfrentam na série chamada NBA Finals, né, que é a final mesmo da NBA. As finais podem também chegar a 7 jogos, né, onde o mando de quadra é favorável ao time que teve a melhor campanha na temporada regular, que terá 4 jogos em casa e 3 fora, se for necessário, né. Dessa equipe a gente já falou bastante, né? O Los Angeles Lakers, ele é o atual campeão da NBA, ao vencer o Miami Heat nas finais em totais 6 partidas. Então, os maiores campeões da NBA até hoje, então, tem essa seguinte marca. Os Celtics estão em primeiro com 17 títulos. Os Lakers aparecem na segunda posição com 16. Os Bulls
que a gente já contou a história, né, Thiago, aparecem com 6. O time do Michael Jordan, né, e inclusive os 6 títulos dos Bulls, o Michael Jordan jogava pelos Bulls. Os Warriors também tem 6 e os Spurs aparecem em último da lista aí com 5 títulos. É claro que tem mais times com 1 cada um aí, mas a gente destaca os maiores aqui. Certamente. Então agora a gente vai dar uma palhinha para você das partidas. As partidas na NBA são divididas em 4 quartos de 12 minutos cada. Entre o segundo e o terceiro quarto, né, acontece o intervalo da partida. É uma pausa bem rapidinha de 15 minutos para os times descansarem e reverem seus planos de jogo, táticas e tudo mais. Ao término dos quartos, vence o time que obterá, obviamente, a maior pontuação. Em caso de empate, joga-se prorrogação até existir um vencedor. Ou seja, não tem terminar empatado um jogo na NBA, tem que ter um vencedor. E eu agora vou destacar aqui uma coisa aleatória. O Douglas Viegas, o Ninja, o João conhece o Ninja, muita gente deve conhecer, ele falou um negócio seguinte uma vez, que o basquete é o jogo mais incrível que tem, porque é como a vida, não tem empate, tem um cara que vai vencer e tem um cara que vai perder. Sempre tem ponto final. Sempre tem ponto final. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona as regras, as linhas da quadra e tudo mais, né? A linha central, então, é na linha central que uma partida da NBA começa, né? O juiz lança a bola ao alto e quem conseguir pegá-la primeiro terá a primeira posse da partida. A linha lateral são os limites laterais da quadra. Em uma delas ficam os bancos dos times, além da mesa que controla o jogo. Então essa você também já sabe. As linhas base e limite, elas determinam os limites extremos da quadra. O termo base ou limite depende da equipe que possui a posse de bola. A equipe com a bola deve sair da base e não pode ultrapassar o limite, e sucessivamente, né, ou vice-versa. A linha de 3 pontos são os arremessos de fora desta linha, que contabilizam 3 pontos para essa equipe. Então, se você arremessar de fora dessa linha, o arremesso, né, ele vai valer 3 pontos para a sua equipe. Então, isso aí vocês já sabiam também, né? É aquela linha que determina até onde vai valer o arremesso de 3 pontos. É quase como fazer um gol da linha dos 10 no futsal, né? É um pouquinho mais complicado, mas é sempre mais comemorado. Ajuda muito mais, né? Exatamente. A linha de lance livre, então. Após uma falta, veremos adiante, né? O que é uma falta. Um jogador irá cobrar um lance livre a partir desta linha, sem pisar ou ultrapassar até que a bola chegue ao ar. Ou seja, ele tem que estar paradinho, jogar a bola, não pode se mexer até que ela caia dentro do garrafão. A lane line, então, ela serve para determinar o espaço onde os jogadores podem ficar ao ser arremessado um lance livre. Então, tipo assim, você vai cobrar aquele lance livre, como se fosse a área lá no pênalti no futebol, imagine isso. Então, os jogadores não podem entrar dentro da área, então tem que ficar fora dessa lane line. Exatamente. Agora o garrafão, a gente fala garrafão aqui, muita gente chama por cesta, mas a cesta é o ato de passar a bola pelo garrafão. O garrafão, então, é a área delimitada pela cesta de lance livres e as lanes, né, onde os jogadores de ataque só podem permanecer por 3 segundos. Então fica embaixo do garrafão mesmo, né, da própria cesta. É aquele quadradinho que você vê embaixo da cesta ali, os jogadores só podem ficar 3 segundos dentro daquele quadrado. Os jogadores, portanto, vamos explicar cada um deles, qual é a função deles. Cada time possui 5 jogadores em quadra, tanto para o ataque quanto para a defesa. As posições destes jogadores podem ser citadas pelo nome ou pelo seu número. O primeiro deles é o armador, o famoso point guard. Em segundo tem o número 2, o ala armador, né, ou o shooting guard. O número 3 é o ala, o small forward. E o número 4 é o ala pivô, o power forward. E com a número 5, o pivô, que é o famoso center. Então vamos explicar cada um deles. O armador, então, ele tem aquela nomenclatura, né? O PG é o que identifica o armador. A posição 1, portanto, né? São jogadores geralmente mais baixos e menos fortes, mas que eles têm muita habilidade e agilidade. Eles iniciam as jogadas do time realizando aquela transação ofensiva. Então, é do nome, né? Armador arma o jogo. Se fosse pra mim jogar na NBA, eu acho que teria que ser armador, porque tamanho eu não tenho, parceiro. Ah, sim, é. Mas o João poderia jogar tranquilamente facilmente em outra posição aí.
O ala armador ele leva a sigla de SG, né? E ele é o shooting guard, auxilia o armador na saída de bola ou até o substituir na função. Tem maior capacidade física, muita habilidade e ele deve ser capaz de executar qualquer tipo de ataque e também marcar muitos pontos. O ala, então, o ala que tem o SF, né? Como você identificá-lo, né? Ele deve ser versátil e também forte. Tem que ser bom em arremesso de média distância e também no confronto corpo a corpo dentro lá do garrafão. O ala pivô, então, ele é representado pela sigla PF, né? Não é pão com frango, é PF de Powered Forward. Ele deve ser tão forte e alto, pois atua próximo ao garrafão. Ele deve possuir a habilidade de jogar também de costas e a habilidade para arremessos de média distância. Exerce o papel importante também nos rebotes. O pivô é o C, né? Você vai identificar o pivô com a letra C. Ele é extremamente forte para jogar de costas para a cesta. É o jogador que briga no garrafão por rebotes e também na proteção defensiva quando marca os adversários. É o Carrasco, né? O cara que vai fazer de Carrasco, né? Vai ser aquele cara que vai disputar. Vai brigar com todo mundo. Uma partida da NBA, ela possui diversos termos específicos que são constantemente citados nas transmissões e também utilizados nas estatísticas de cada jogador em uma partida. A gente vai explicar cada uma, começando pelo relógio. Isso aí, a partir do momento que um time coloca a bola em jogo, o relógio de uma jogada inicia sua contagem de 24 segundos decrescentes até zerar. Se um arremesso é realizado e atinge a cesta ou o aro, ou a posse da bola muda para o adversário através de uma roubada, rebote ou saída de quadra, o relógio é reiniciado, ou seja, começa de novo esses 24 segundos. Caso a contagem chegue a zero sem nenhum arremesso, perde-se a posse de bola. Isso aí, os pontos é o conceito básico do basquete. Obtém-se pontos ao arremessar a bola dentro da cesta. Pode ser uma cesta de 2 pontos ou 3, depende da região de onde o arremesso partiu. Nas estatísticas, são reconhecidos como PTS. E o rebote, então, é a recuperação da bola após um arremesso não convertido, né? Quando você tenta o arremesso, ele não cai dentro do garrafão, aí você pega o rebote, né? Pode ser considerado tanto como defensivo quanto ofensivo. Nas estatísticas, aparece como REB, né? REB. A assistência é todo passe que leva uma cesta, né? Aquele passe que vai levar a cesta posteriormente. É considerado uma assistência, portanto. Para ser contabilizado como tal, a cesta deve acontecer, né, logo após o passe. Nas estatísticas é reconhecida como AST e normalmente é chamada como dime, é isso? É dime, exatamente, né? Um dime, feito um dime, como o pessoal costuma narrar. Agora a gente vai falar do toco ou block, né? É a ação de impedir a progressão da bola à cesta, desviando sua trajetória e impedindo que o adversário conclua a jogada e marque ponto. Nas estatísticas ela se identifica como BLK, né? O block mesmo. Ou seja, quando o cara tá indo pra cesta com a bola para fazer aquela inteirada e vem um e pá! Faz aquele bloco. Corta o clima. E a roubada, então, popular steal, né? Quando um jogador tem a posse de bola e um defensor adversário toma a bola para si, sem que exista uma tentativa de arremesso, né? Ao contrário do que o Thiago falou antes. O defensor tem um roubo contabilizado. Nas estatísticas é reconhecido como STL. Tudo que a gente está falando aqui conta, tá? Porque na NBA não são marcados só quem fez a bola entrar na cesta, não. Todo movimento, toda jogada é contabilizada para o jogador. Um turnover, então, que também existe na NFL, é um erro, né? Um desperdício de bola, é a perda da posse que não tem acontecido numa tentativa de arremesso. Seja por ter jogado a bola para fora, ter estourado o limite dos 24 segundos de posse de bola, ter tido a bola roubada ou ter cometido uma falta de ataque. Nas estatísticas é identificado como TOV, né? TOV. E olha só que legal, o duplo-duplo. O duplo-duplo é quando um jogador realiza mais de 2 dígitos em 2 fundamentos. Assistências, pontos, rebotes, roubadas de bola, tocos, seja o que for. Por exemplo, ele vai ter 25 pontos, 10 rebotes, por exemplo. Então, é aquela contabilização que a gente estava comentando. É por isso que conta tudo, né? O cara, para fazer um duplo-duplo, ele precisa pelo menos pontuar e ter rebote. Um triplo-duplo, então, ocorre quando o jogador obtém mais de 2 dígitos em 3 fundamentos. Ou seja, ele tem, por exemplo, 20 pontos, 10 assistências e 12 rebotes. Aí o cara fez um triplo-duplo no jogo.
E quando faz o 5x5, o cara tá muito bem, porque consiste em conseguir ao menos 5 contagens nos 5 quesitos principais do basquete: 5 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 5 roubos e 5 tocos. No mínimo, né? Aí sim o cara é completo mesmo, né? Para o cara fazer tudo isso, ele tem que estar jogando em todas as áreas aí, tanto na defensiva quanto no ataque. Ele tem que ser um jogador completo. Durante uma partida da NBA, as faltas são comuns e também possuem termos específicos citados nas transmissões. A gente vai ver cada um agora. A falta pessoal é a falta mais comum em uma partida da NBA. Após 6 faltas pessoais, um jogador é excluído da partida. É penalizada de acordo com o movimento realizado no movimento da falta. Movimento de finalização tem direito a 2 lances livres. Se acerte a cesta, ela vale e tem direito a 1 lance livre. Arremesso de 3 pontos gera 3 lances livres. A falta técnica, então, é a seguinte: é uma infração que não envolve contato físico. Geralmente ela ocorre após conduta antidesportiva, né? Xingamento, reclamação e etc. Ela pode ser aplicada em jogadores, técnicos e até mesmo na torcida. Então, torcedor, você que ficar xingando lá, corneteiro, vai levar uma faltinha aí. O time é punido com 1 lance livre do adversário a ser cobrado por qualquer jogador em quadra. Então é o seguinte: se você vai para um jogo da NBA, você começar a xingar o pessoal, seu time vai perder um lance livre, vai tomar um lance livre por sua culpa. Eu não ia conseguir, hein? Eu ia prejudicar muito. Fazer meu time perder porque por causa dos lances. Ô, seu falta flagrante, cara. A falta flagrante é a falta antidesportiva. Ocorre quando o jogador não tenta evitar uma jogada, procurando a bola e indo diretamente ao corpo do adversário. É penalizada com 2 lances livres, mais a posse de bola para o time que sofreu a falta. É um prejuízo danado. É a famosa falta fora da jogada, né, no futebol. Quando o cara não tá com a bola e daí foi no corpo. Tem outros 2 lá se dando a cotovelada, né? Aí essa é a falta flagrante. E o team full é quando um time faz 4 faltas defensivas em um quarto. A partir da quinta, o time adversário recebe 2 lances livres. A contagem de faltas é zerada a cada quarto. Então tem um esquema parecido no futsal, né? Que é a cada tantas faltas o jogador... Tiro livre, né? Tiro livre, exatamente, como a gente comentou antes. Beleza, depois da gente citar todas as faltas aí, a gente vai falar aqui de um game especial, de um jogo especial que rola aí, que é o All-Star Game, né? Desde 1951 ele é realizado um jogo amigável chamado NBA All-Star Game. Ele é disputado após ocorrer um draft pelos capitães dos respectivos times através do voto popular. Então há o confronto entre o time de um capitão contra o outro. Ou seja, a galera vota num capita e outro capita. Vota tipo na escola, né? Ia 2 capitães, tirava ímpar par e começava a escolher o time, né? Exatamente. Pra jogar o futsal. Daí começa a escolher um por um. Exatamente. E aí rola o All-Star Game aí que, salvo engano, as arrecadações desse jogo aí com ingressos e tudo mais, bilheteria, são doadas para ONGs e tudo mais, né? Que tal, hein? E também ainda falando agora de prêmios, né? Diversos prêmios são dados ao fim da temporada regular. O mais importante é o de MVP, Most Valuable Player. Esse você ouviu bastante ao decorrer dos nossos episódios, né? Ele é concedido ao jogador que é considerado, por votação entre os jornalistas, o melhor da liga na temporada regular. Após as finais, também ocorre uma eleição para o MVP da série final. Portanto, MVP você sabe que é o melhor. Então é como se fosse a bola de ouro, né? Exatamente. E a gente, para não deixar passar batido aqui, vamos falar sobre os times. A NBA ela é atualmente formada por 30 times, como o João comentou lá no começo. Eles são divididos em 2 conferências, cada uma com 3 divisões, contendo 5 times cada. E o João deu uma curiosidade importante, que são 29 times americanos de fato, né, estadunidenses, e um time canadense. Agora a gente vai passar cada conferência, cada divisão, falar o time, a cidade, o estádio e o ano de criação. Isso aí, vamos começar pela Conferência Leste e pela divisão Atlântico. Portanto, eu vou começar falando do Philadelphia 79ers, né, lá de 76ers. É verdade, verdade.
Caraca, velho, é verdade. Ele confundiu com o 49ers. 49ers. 76ers, verdade. É lá de Filadélfia, na Pensilvânia. O estádio deles é o Wells Fargo Center. Foram criados lá em 1939. Guarde esse ano de criação porque, se eu não me engano, é o mais antigo de todos. Também no Atlântico tem o Boston Celtics, os maiores vencedores de todos. Eles ficam em Boston, Massachusetts. Como é difícil de falar. Massachusetts. Eles jogam no TD Garden e foram criados em 1946. O New York Knicks foram criados lá em Manhattan, né? Lá em Nova York. O estádio é o Madison Square. Estádio, na verdade, quadra, né? Mas enfim, quadra. Estádio, enfim. Madison Square Garden, né? Foram criados lá em 1946, assim como os Celtics. Como a gente já fez o História de Clube do Brooklyn Nets, então eu não vou deixar nem a cidade, nem o estádio, nem o ano de criação. Se você volta quer lá, saber, volta lá e confia. vai lá e escuta a História de Clube, porque, olha, até cantor já foi dono desse clube aí. É verdade. Foi uma história do clube bem bacana. Então, Brooklyn Nets. Não vamos nem falar mais nada. Aí aparece Toronto Raptors, que é o único clube lá de Toronto, que é no Canadá, né? Em Ontário, né? A cidade, então, Toronto. O estádio deles é o Air Canada Centre. Foram criados agora, né? Em 1995. Agorinha. Ovelha negra, né? Da família aí. O único diferentão. Aí na divisão central agora da Conferência Leste tem o Chicago Bulls, que joga, claro, na cidade de Chicago, em Illinois. A gente também já fez história de clube. Se você quer saber mais, volta e escuta. Isso aí, tem o Cleveland Cavaliers, que acho que não fizemos, né? Não fizemos. Não fizemos, mas mas tá aí pra sair. Tá pra sair e é um clube que a gente já falou bastante, né? Lá em Cleveland, em Ohio, o estádio, né? A quadra é o Quicken Loans Arena. Foi fundado lá em 1970. Nesse time aí já jogou o brasileiro Douglas Viegas, que a gente já comentou antes. Ele era do Cleveland Cavaliers. Nunca mexa, né? Aí na divisão central também tem o Detroit Pistons, né? Que é um grande time. Joga, claro, na cidade de Detroit, em Michigan. Tem o seu estádio que é o Little Caesars Arena, né? Não é Kaiser de bebida, né? É Caesars. E ele foi fundado em 1941. Indiana Pacers, lá em Indianápolis, Indiana. O estádio deles, né, é o Bankers Life Fieldhouse. Lá em 1967 foi quando foram criados. Cara, é interessante porque a gente já falou tanto de NBA que eu tenho uma impressão que a gente fez história de clube de todos. De todos. Mas a gente não fez ainda, mas vai fazer, né? E agora tem um time que poderia muito bem ser marca para Nescau, Todinho, alguma coisa assim, um achocolatado da vida, o Milwaukee Bucks. Eles jogam lá na cidade de Milwaukee, em Wisconsin, e o seu estádio é o Bradley Center. Eles foram criados em 1968. Vamos mudar agora mais uma vez de divisão, mas continuamos falando da Conferência Leste. Vamos falar da divisão Sudeste. Tem o Charlotte Hornets, grande nome, bonito nome, lá na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. O seu estádio é o Spectrum Center. Foram criados em 1988. Esse agora a gente fez, né? Esse foi o primeiro, João. O primeiro Verdade. que estreou nossa história de clube, o Atlanta Hawks, que é da cidade de Atlanta, na Geórgia. Se você quer saber, esse história de clube inclusive é mais longo, deve ter uns 30 minutinhos aí, mas vale a pena escutar. Isso aí, o próximo depois do Atlanta Hawks é o clube do Bava, né? O Miami Heat, lá na cidade de Miami, Flórida. O estádio é o American Airlines Arena. Foram criados em 1988. Outro time da Flórida aí é o Orlando Magic, né? Que fica em Orlando, Flórida. Eles têm a sua arena com a marca de produto de limpeza Amway Center. E foram criados em 1989. Fechando a divisão Sudeste, o Washington Wizards, lá na cidade de Washington, D.C. Capital One Arena e seu estádio foram criados em 1961. Time do compadre Washington, né? Washington Luiz. E agora vamos passar de Conferência Leste para Oeste. Na divisão Noroeste temos Denver Nuggets, que não são de comer, não são aqueles nuggets bons lá de frango. Eles ficam na cidade de Denver, no Colorado. O seu estádio é... Ora, que combinação, hein? Nuggets com Pepsi.
O Pepsi Center eles jogam e o seu ano de criação foi 1967. Uma piada bem assim, sem graça, né? Mas deve ter um reforço no concreto do estádio, né? Porque o pessoal que frequenta tem né? Condições para ser um pouco acima do peso, né? Nuggets, Pepsi, e olha quem tá falando, hein? Olha quem tá falando. Olha quem tá falando. Minnesota Timberwolves, Minneapolis, Minnesota, né, a sua cidade. Seu estádio é o Target Center, foram criados em 1989. Aí tem o Oklahoma City Thunder, que jogam em Oklahoma City, né, no estado de Oklahoma. Eles têm o estádio que é o... Nossa senhora, agora vai ser difícil, né? Parece... Chesapeake Energy Arena. Deve ser assim que se fala, né? Se não for assim... Os estadunidenses de plantão se virem. Nos corrijam, né? Eles foram criados em 67. Portland Trail Blazers, na cidade de Portland, Oregon. Olha só, Moda Center é o nome do estádio. Foram criados em 1970. Aí tem o Jazz de Utah, né? Utah Jazz, que eles jogam na cidade de Salt Lake City, em Utah. O estádio é o Vivint Smart Home Arena, né? Então deve ser com uma Alexa aí, com o Google Home, os caras controlam o estádio, né? Foram criados em 1974. Mudando de novo agora, vamos para a divisão Pacífico. Vamos falar já de um grandioso clube, o grandioso clube, né? Golden State Warriors, São Francisco, Califórnia. Estádio também, ó, Chase Center, mais uma vez, né, aparece essa palavra. Chase Center foram criados lá em 1956. Agora vem em sequência os dois queridinhos de Los Angeles, os Clippers e os Lakers. Vou falar dos dois aqui, João. Os dois são da cidade de Los Angeles, na Califórnia. Os dois jogam no mesmo estádio, que é o Staples Center. E os Clippers foram criados em 1970, os Lakers lá em 47. Phoenix Suns, cidade de Phoenix, Arizona. Seu estádio é o Talking Stick Resort Arena. Foram criados em 1968. E agora fala esse aí, Thiago. Esse estádio aí é bonito, né? Talking Stick Resort Arena. Nossa, Stick. Parece um resort que o Chaves ia viajar lá em Acapulco. Aí vem o Sacramento Kings, né? Que sempre tem que ter aquele time da igreja, né? E tudo mais. A gente falou do Saints no último História de Clube, que é o da NFL, os patrulheiros da igreja. Aqui temos o Sacramento Kings, que fica na Califórnia. O estádio é o Golden One Center e eles foram criados em 1948. Mudamos novamente agora de divisão, vamos falar da divisão Sudoeste e vamos começar com Dallas Mavericks, seja lá como for, na cidade de Dallas, no Texas. Seu estádio é o American Airlines Center e foram criados em 1980. Os foguetes da NBA, o Houston Rockets, eles ficam na cidade de Houston, né, no Texas também. Eles têm o estádio com marca de carro, o Toyota Center, e eles foram criados em 1967. New Orleans Pelicans, também é nome santo? Ou alguma coisa assim? Não sei dizer se é santo, né, mas é igual tem a ver os Saints, né, que é de New Orleans também, que é uma cidade toda, religiosa, por assim dizer, né? Verdade. Então, o New Orleans Pelicans, na cidade de New Orleans, Louisiana, seu estádio é o Smoothie King Center. Foram criados, é o mais novo, né? Em 2002. O mais novinho. E aí tem também o Memphis Grizzlies, que são da cidade de Memphis, no Tennessee. Eles têm um estádio também com marca, né? O FedEx Forum. E foram criados em 1995, também novo, né? Fechando agora mais uma divisão e fechando os clubes, San Antonio Spurs, cidade de San Antonio, no Texas. Seu estádio é o AT&T Center. Foram fundados em 1967. Para fechar de vez, eu vou falar sobre o draft. Como a gente falou do draft da NFL, não vou deixar passar o draft da NBA, que é bem parecido. Antes do início da temporada, em meados de julho, a escolha dos novos jogadores do basquete profissional da NBA é feita num evento anual chamado de draft, né? As equipes com piores campanhas na temporada anterior têm a vantagem no sorteio para decidir quem escolhe os primeiros do ranking elaborado durante o campeonato universitário, né? Então os garotos da universidade vão jogar na NBA. Após o recrutamento, que é feito em 2 fases, 60 jogadores são incorporados à NBA, mas só os que foram selecionados com as melhores escolhas, ou seja, de primeira rodada, tem um contrato garantido. Os que foram escolhidos em segunda rodada, eles podem rodar a qualquer momento, parceiro. Então,
O sistema da NBA é complicadinho. Beleza, João? Fechamos mais um? Fechamos mais um agora, ensinando todas as regras, tudo que você precisa para jogar NBA, para entender e para começar a assistir. E é isso aí, feito mais um episódio. Valeu, Thiago, valeu todos que nos ouviram e vamos voltar agora. Agora eu já ia comentar também, infelizmente ou felizmente, para melhorias, último episódio da primeira temporada do podcast A Liga é hoje, encerramos aqui, voltamos daqui a pouco. Ou não. Ou não. Fica no ar. Valeu, tchau, tchau. Valeu. A Liga.